Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria falar um pouco mais sobre depressão, esvaziamento, vazio e tudo isso que a gente está vivendo. Algumas impressões, assim, coisas que eu fiquei pensando nos últimos dias, em função de comentários e coisas, e também do que a gente foi abrindo nos últimos vídeos. Então, para assistir esse vídeo aqui, seria legal que você visse antes A Angústia de Estar Só, esse aqui, que meio que essa semana começou esse pensamento, pensando a partir de uma ideia do desamparo que está lá no Freud, num texto que é o Sintoma, a Inibição e a Angústia, que é um texto muito legal, que eu aconselho super para quem quiser ler Freud e tal, mas é um texto que já é um pouquinho mais assim, tem que ter lido umas coisas antes, então você tem que ter lido o Eu e o Id antes, tem que ter lido coisas, tem que nada, mas é bom ter lido coisas antes, né? Então é um texto mais adiantado assim da teoria dele, mas que tipo pensa muito sobre a ideia do desamparo, dessa ideia do surgimento da angústia em relação ao desamparo, assim. Do surgimento de muita coisa em relação ao desamparo. É um texto muito legal mesmo. E tem muito a ver com o que a gente está vivendo, eu acho. Ele é muito, na minha impressão, muito atual. E ele também abre muitos pensamentos para outras pessoas que foram pensar outras coisas sobre o que a gente está vivendo também. Bom, e aí além disso, então tem esse primeiro vídeo e tem um segundo vídeo que é esse aqui, que é o vídeo de ontem, Aquilo que Falta, esse vídeo aqui. Que também continua esse pensamento um pouco, e aí aí eu usei um vídeo de referência da Maria Rita Kell, falando sobre aceleração, depressão, tempo, a temporalidade, a possibilidade de imaginar a si mesmo e outros espaços, outros futuros, a relação entre memória e desejo, memória e imaginação, memória e fantasia, que é um vídeo dela que é muito legal, assim, que, bom, ela abre muitas coisas que são muito legais, que está lá nesse link, mas eu posso linkar de novo na descrição desse vídeo aqui para quem quiser. Bom, então, aí eu fiquei pensando, assim, sobre uma coisa específica, depois disso, fiquei pensando assim, mas por que pensando sobre a depressão, esse nosso esvaziamento e tal, e aí algumas conversas que eu fui tendo, né, de ontem para hoje, assim, que quando você tá meio assim, as coisas vão se encaixando, assim, né, você fala, então, foi engraçado. Mas eu fiquei pensando numa coisa específica, que é uma questão que eu sempre tenho, que é a relação entre depressão e sono, e insônia, ou o sono de modo geral, né? Que aí tem essa coisa, não, a depressão, então, ela gera distúrbios no sono. Então, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos. Aí eu falo, poxa, mas como assim ou dorme demais ou dorme de menos? Isso não faz muito sentido. Isso sempre fica na minha cabeça. Então eu queria falar um pouco sobre isso e sobre o que eu acho que a gente está vivendo hoje em dia, em termos de experiência do nosso tempo e do nosso estar aqui. Mas são só impressões, tá? Não vamos terminar esse vídeo com nenhuma resposta sobre nada. São só impressões sobre isso, tá bom? Vamos lá? Então, eu fico sempre com essa questão, quando falam assim, não, então a depressão ela gera uma pessoa que dorme o dia inteiro, 18 horas por dia, tipo um bebê, né, que dorme 18 horas por dia, recém-nascido. Não como um bebê, mas enfim, uma coisa de não conseguir sair da cama, de não conseguir levantar e tal, isso eu consigo entender. Eu falo, bom, então o desejo está em déficit, está em baixa, a pessoa não está sentindo prazer nas coisas, não está encontrando a sensação dela de relação com as coisas, não está desejando, então não está fantasiando, como a gente falou ontem, sem fantasiar é difícil de desejar, sem conseguir fazer um rebatimento entre a sua memória e imaginar aquilo que pode ser de outro jeito, né? Porque, então você fala, estou aqui agora, mas eu lembro que existe um eu de outro jeito, então pode existir um eu de uma outra maneira de novo, ou de uma outra maneira. Enfim, e aí o desejo sendo operado nessas comparações entre o que é, o que já foi e o que pode ser. Mas aí o cara então não está conseguindo fazer isso, eu entendo isso, eu já tive momentos bastante melancólicos, eu tenho dificuldade com a ideia de depressão, assim, né? Mas já tive momentos bem assim, por algumas razões diferentes e tal. Como já falei aqui, já tomei remédio, antidepressivo e tal. Bom, e aí acho interessante que por um outro lado a pessoa fala, então o deprimido ele tem quadros depressivos que a pessoa não consegue dormir. Ou ela tem insônia, ou ela tem o sono cortado, ou ela acorda várias vezes à noite, né? E aí eu falo, poxa, mas como é? Então a gente não deveria chamar da mesma coisa, né? A gente deveriam ser nomes diferentes. E eu, na verdade, sempre acho que cada pessoa deveria ter o seu nome de condição psíquica, assim, né? Então, fulano não é um deprimido, fulano é o João da Silva, sei lá o quê. E o que ele tem? Ele tem João da Silva, sei lá o quê, sei lá o quê. Que é quem ele é, como ele está. A doença dele, ou a condição dele, ou o que quer que seja dele, é quem ele é. E aí a gente pode usar narrativas sobre depressão, sobre melancolia, sobre borderline, sobre o que a gente quiser,
ou sobre a neurose obsessiva, ou sobre a fobia, ou sobre a histeria, o que a gente quiser usar para ajudar a olhar essa pessoa, para ela poder olhar para si mesma também, mas a narrativa dela é só dela, né? A história dela é só dela, a condição dela é só dela. É claro que isso também está totalmente ligado a um índice de sofrimento social e onde ela está, o mundo que ela está vivendo, e é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar hoje também. Então, como é que essas nossas experiências ultra pessoais se relacionam com campos sociais, né? E não tem como não. Às vezes eu falo um pouco disso aqui, mas é complexo, porque também fazer esse determinismo muito claro é puxado, assim. Mas é claro que nossa vivência de depressão de todo mundo, talvez não depressão no sentido de depressão da coisa, mas de entristecimento, assim, de esvaziamento, tem a ver com o que a gente está vivendo, é óbvio que tem. Bom, mas então essa questão específica do sono, né? Da situação do sono. Então eu fico pensando, por que a pessoa não consegue dormir, né? Por que a pessoa não consegue dormir? E eu já não consegui dormir muito na vida, eu já tive também que tomar remédio para dormir. Muito tempo, eu não consegui. Isso foi um processo para mim, assim, de conseguir dormir. Eu ia dormir, sei lá, eu não dormia, né? Era difícil. Eu não conseguia apagar, assim, eu não conseguia desligar. Tinha muitas coisas envolvidas nisso. Às vezes eu me pergunto, como é que você fez para começar a conseguir dormir? E aí eu falo, tem muitas coisas envolvidas nessa história, tem muitas coisas, porque eu poderia dar uma resposta, mas são muitas coisas. Aí eu sempre brinco que a primeira coisa que eu fiz foi parar de tomar café, parar de tomar café na hora do almoço. Então, de tarde eu não tomo mais café. A solução foi essa para mim, porque eu estava me drogando, né? Você está tomando estimulante, mas isso é uma outra questão. Mas então, a ideia de dormir é a possibilidade de desligar a consciência, esse embate que você faz com você mesmo, né? A consciência tem essa dupla função, né? De lidar com fora, né? Com tudo que está vindo para ela, assim, de tomar decisões, né? Para manter a nossa conservação aqui, para manter a gente existindo. Então, a gente está sempre atento, né? Então, a consciência, e numa cidade como num mundo como o nosso, numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, a consciência está sempre assim, né? Assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E ao mesmo tempo a consciência tem essa dupla função que é de dar conta do que vem de dentro, né? Peraí, não, fica aí, não, fica aí, não sai não, sai não. A consciência se esgota e dormir é falar para a consciência que ela pode parar, né? Desligar isso. E aí vem a operação dos desejos, né? E os sonhos vão então acontecer. Os sonhos vão, como diria o Freud lá, o sonho é a realização de um desejo de forma alucinada, né? Resumindo muito a história, mas então o sonho como realização do desejo, um desejo que não pode existir, que está lá no inconsciente, então no sonho ele dá um jeito de sair, porque a consciência parou de reprimir ele, né? De fazer força para ele não sair, então ele dá um jeito de sair. Tem vários procedimentos para isso acontecer, né? Não é tão simples assim, mas mais ou menos isso. Então o sonho depende do desejo, né, nesse sentido. Então aí eu falo, bom, então tem alguma relação mesmo entre a depressão e o sono, né? Porque se a depressão é uma carência de desejo, é uma dificuldade de desejar, então realmente como é que faz para dormir, né? Como é que faz para sonhar? Como é que faz para imaginar, para fantasiar, para sonhar, né? Você começa a fazer essas conexões que eu acho que na verdade tem que ser olhadas caso a caso, porque eu acho que a experiência do não desejar, por exemplo, ela se dá de cada maneira para cada pessoa, né? Então, sei lá, o que é uma depressão ansiosa, por exemplo? Aí você fala, bom, o que é isso? De onde que essa angústia está funcionando? Aí como é que ela está operando para você? Mas então uma questão que eu fiquei... Aí eu tive uma conversa com o Martim muito engraçada ontem, assim, duas conversas que servem para isso, assim, né? Uma ele falando, a gente conversando sobre a escola, vai ter que mudar de escola, não vai mudar de escola, uma conversa, assim, né? E uma hipótese que tem para acontecer na vida dele agora é ele passar do turno da tarde, que ele estuda, para o turno da manhã. Eu acho que vocês lembram aí de como começar a acordar cedo na vida, né? Para cada um uma experiência, mas acordar às 6:30 da manhã para ir para a escola, com 6 anos de idade. E eu fico pensando, pô, precisa disso, né? Já vai ter que encarar isso depois e tal. E aí ele falando assim, não, então se for assim, eu vou ter que então, eu acordo e aí eu já vou para a escola, e aí eu volto, como, e aí eu já durmo, e aí já acordo, e acordo de noite, tem que acordar de noite, né? Acordo de noite e já vou para a escola, e aí já como, e acordo e durmo, e aí acordo e durmo, como, vou para a escola, e como e durmo, e acordo de novo de noite, e vou para a escola. E aí ele foi ainda assim meio brincando, e eu falando, caramba, é meio isso, né? A vida, né? E aí ele falou, mas pai, quando é que eu vou brincar? Eu falei, quando é que você vai brincar? Eu falei, na escola, né? Na escola. Eu falei, não é assim e tal. Tem espaços nesse meio do caminho, tem a tarde toda e tal. Mas quando é que eu vou brincar nessa vida, né? Que segue, acordo, durmo, acordo de noite para fazer tal coisa, que é um pouco a nossa vida, né? Eu acordo, durmo, acordo.
que é uma vida sem espaço para brincar, sem espaço para imaginar, para fantasiar, porque brincar para ele essencialmente é fantasiar. Brincar é fazer processos de negociação com o que não está, né? Com o tal do objeto que falta, como a gente falou ontem, anteontem nos vídeos, né? Então, você imaginar é lidar com o objeto que não está lá, né? É construir esses objetos, né? E aí produzir desejos, exatamente. Então, quando você constrói objetos que não estão, você é capaz de produzir desejos. Produzir desejos no sentido de sintetizar os desejos, de entender os desejos, né? Essa conversa foi, e aí foi engraçado, né? Assim, foi indo, assim, a gente conversando sobre isso, e aí pensando nessa noção de o que é essa impressão de o que é essa impressão de continuidade da vida, assim, o que é que ela vai acontecendo, como é que quem é você nessa história, né? É essa impressão de que, bom, onde eu estou nessa história, o que está acontecendo comigo, o que se passa, o que é esse tecido no qual acontece a minha vida, né? Onde está, o que é a minha vida? Se te perguntarem o que é a sua vida, você vai descrever sua rotina, você vai descrever o quê? O que é a sua vida? Você vai descrever o quê? E aí a gente foi assistir Hércules, né? Um filme de, sei lá, 97, desenho. Ele queria assistir Hércules, tá bom. A gente foi ver Hércules e a questão do Hércules lá, fundamental. Estou misturando muitas coisas, eu sei, mas tudo bem. A questão do Hércules fundamental ali no começo do filme é que ele deixa de ser Deus, né? Ele deixa de ser imortal, ele vira mortal. E aí o Martin ficou muito agoniado com isso. Mas por que ele vai virar mortal? Puxa vida, ele era imortal, e tal. E a gente parou o filme para jantar. Vamos jantar, depois a gente continua. No meio de jantar ele falou, pai, eu queria ser um deus, queria muito ser um deus. Eu falei, pra quê, Martin? Aí ele falou, pra ser imortal, pra não morrer. Aí eu falei, mas por quê? Qual que você acha que é a vantagem disso, né, de não morrer? Aí ele falou, porque se eu morrer, eu não vou poder saber como é que ia ser o resto da minha vida. Aí eu falei, se você morrer, você não vai poder saber como é que ia ser o resto da sua vida. Entendi. Aí eu falei, mas Martin, se você morrer, não tem resto da sua vida foi até ali. Aí ele, não, mas podia ser, né? Ia ter, se eu não morresse, se eu fosse imortal, ia ter todo o resto. Então, bom, é meio um nó, né? Um nó lógico, assim, que faz todo sentido pra gente, porque a morte é um problema porque ela parece interromper essa continuidade, essa impressão desse sujeito que continua, que é justamente que tem a ver com se perceber no tempo, né? Se perceber passando no tempo. Então, o luto de si mesmo, assim como imagem, é perceber a interrupção dessa continuidade de espaços, de imaginar, de pensar, de brincar, de estar, né? E como que a morte é a interrupção disso e que como que ela traz angústia, né? Isso tem tudo a ver com essa ideia de que a nossa aceleração comer, dormir, trabalhar e tal, precipita a gente para a morte, né? É como se acelerasse o nosso processo, não é real. Maria Rita Kel fala disso também. Não é real porque não acelera o tempo, mas dá a impressão de que o tempo está tão acelerado que estamos caminhando para a morte mais rápido. Que a vida vira essa função, e aí de repente chegamos na morte. O que você viveu? Eu paguei as contas e tal. O que eu fiz? Como a gente falou no vídeo de ontem, eu e Flor, né? Tentei pagar as contas, foi isso que eu fiz. E aí tem essa espécie de nostalgia estranha de, bom, mas e o resto da minha vida? O resto, e o que poderia ser para frente? Como o Martin está pensando agora, é o que poderia ser para frente. Mas a nossa impressão que a gente tem na nossa vida é e o que poderia ser em geral, porque eu não estou vendo a vida, eu não estou experimentando ela, eu não estou percebendo ela passar. Eu estou só, né, continuando na coisa do hamster, né, tentando. Então, e assim parece que a gente está acelerando a nossa roda do hamster para chegar no fim marcado. E isso dá uma sensação de muita angústia, eu acho, né? Mesmo que a gente não perceba. E de depressão, de ausência de sentido mesmo, né? Porque uma coisa é lidar com a morte de uma vida que tem algum sentido. Tem um sentido de brincar, por exemplo, de imaginar, de conversar. E outra coisa é lidar com a morte de uma vida que não tem sentido. De uma vida que... Não que exista um sentido para a vida realmente, mas de um sentido que a gente possa produzir, experimentar. Ou sentidos que a gente possa produzir. Mas uma vida que é só dar conta de... e cada vez mais rápido, cada vez mais em falta com a função, né? A função do que você tem que dar conta de, né? Do que te demandam. Então essa vida realmente ela é totalmente sem sentido. Isso é muito doido. E aí ontem um amigo meu que é psicanalista, mas que não mora aqui no Rio, me ligou porque ele ia fazer uma mesa redonda. E aí era sobre família, lazer e trabalho nos dias de hoje. Família, lazer e trabalho nos dias de hoje, ou seja, a operação do tempo, né? A operação, a experiência do tempo.
E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, não sei, aí ficamos falando, né? Eu falei, bom, mas na minha vida não tem essa separação, né? Na minha vida não tem um momento de lazer, realmente, é tudo trabalho, como é isso que eu faço. Então, por um lado, eu não tenho um chefe, né? Teoricamente, eu tenho um chefe que é o capital, né? O chefe é a impressão de sucesso, né? Esse é meu chefe, né? Esse é o chefe de muita gente. O chefe é a impressão de sucesso, né? Então, esse é o meu chefe, mas eu não tenho um chefe que me cobra bater ponto e tal. Isso não tem. Mas por outro lado, que é muito bom, mas por outro lado eu não tenho momento de lazer, então não tenho domingo, né? Não tem isso, não tem domingo. Então tá tudo povoado por uma liberação e por uma culpa. Então você pode, mas você deve. Você pode, mas você deve. Deve no sentido de deve, de devo fazer, mas no sentido de tô devendo, né? E aí fiquei falando sobre isso com ele, sobre essa impressão, e aí tentando pensar no negócio do sono, né? De como a gente não está tendo espaço para imaginar, para tentar voltar. E de como a gente então está sempre em dívida com, né? E aí é muito fácil de pensar, já falei disso aqui muitas vezes, de como as redes sociais implicam, as redes sociais e todo o sistema de impacto de conteúdo de publicitário, né? Que as redes sociais, no final das contas, são um veículo publicitário, além de tudo, né? Mas de como você então perde os espaços, né? Estão sempre te vendendo alguma coisa, estão sempre te vendendo alguma coisa. Ou alguém está te vendendo uma vida melhor que a sua, né? Ou realmente uma propaganda, ou você está pensando como é que eu vendo uma vida melhor do que a minha. Então é você também tentando te vender alguma coisa. Como é que eu vendo para alguém uma vida melhor do que a que eu tenho? E aí isso gera impressões muito terríveis de farsas de si mesmo, né? De construções assim que você está ali fazendo um espelho narcísico ali, uma coisa, mas que aquilo não é real, você sabe no fundo que aquilo não é real, e aquele espelho não se encerra em você, ele vaza para o mundo de um jeito que você não domina, então tem uma perda desse seu próprio objeto, né? Isso é um mega assunto, assim, tem uma perda desse objeto que segue para diante, que era a sua imagem, que segue para ser operada de maneiras que você nem sabe, por aí. Isso é uma coisa que a gente realmente teria que pensar com mais cuidado, porque é uma violência com a nossa imagem, né? Uma violência com a nossa integridade nesse sentido. Mas tem uma coisa nisso tudo, pensando no tempo e pensando nessa cadeia, que é que o tempo inteiro você tem alguma imagem chegando, né? Então, pensando no vídeo de ontem, pensando no Martim, pensando no lazer, trabalho, família, a gente não tem espaços de esvaziamento, né? A gente não tem espaços de fantasia, porque tem sempre alguma imagem. Se você não tem espaço de fantasia, espaço de poder imaginar, você não consegue imaginar, né? Você não consegue, você não tem como. Você não consegue estar no espaço vazio para poder imaginar. Por isso que ler livro é tão diferente de tudo, né? Porque a leitura é essencialmente um processo de imaginação. Ela opera com isso, você só tem letras. O resto inteiro é você que vai fazer. E a experiência temporal da leitura é totalmente distinta de qualquer outra coisa, na minha opinião, assim, né? De ver um filme ou de qualquer coisa. Mas então, você vai operar a produção de imagem. Mas a gente não tem mais como fazer isso, porque tem o tempo todo alguma imagem chegando pra gente. E aí, como é que a gente consegue sonhar? Como é que a gente é capaz de sonhar se a gente não é capaz de produzir imagem mais? Quer dizer, a gente produz milhares de imagens, mas a gente não consegue produzir, né, essas imagens, criar imagens dentro da falta, dentro da nossa falta. Imagens desse objeto que não vem. Então, enquanto eu espero minha mãe chegar com a minha comida lá, o peito, eu imagino ela. Eu imagino ela e assim me constituo, né? Eu imagino esse objeto que falta. Mas se eu não consigo mais, se eu não posso mais ter a falta, tem sempre alguma imagem na minha cara, como é que eu imagino, como é que eu sonho, como é que eu desejo, como é que eu invento uma vida para eu viver, né? Para que eu possa viver. Como é que eu faço, né? Como é que eu faço para entender a minha vida, para entender uma continuidade na minha vida? Fica difícil mesmo. Então, se tem sempre uma imagem, a gente não é capaz de sonhar. É terrível, mas é uma coisa que a gente tem que pensar de verdade, porque senão não sei o que vai acontecer, senão, né? Mas então, como é que faz? Senão... E aí eu olho o Martim brincando com brinquedos e coisas e tal, ele está essencialmente brincando de produzir coisas que não estão. Que é o que a gente faz. A gente imagina coisas, inventa coisas, pensa coisas, conversa coisas, cria narrativas. Para isso a gente precisa de tempo de não estímulo, né? Simples assim. Porque a consciência, se ela fica vidrada nessas coisas, nessa quantidade de informações que ela tem que processar, não é possível a fantasia operar. Não é possível, né?
Mas a fantasia continua lá, isso aqui é terrível porque os nossos desejos, nossas memórias continuam lá querendo sair. E aí gera angústia mesmo, né? Tem uma coisa querendo sair, mas nem sabe muito bem por quê. Por que não consegue sair? Porque tem outras coisas chegando na frente. E a consciência está tendo que operar essas outras coisas. Bom, era isso, gente. Muitas impressões e queria saber o que vocês acham aí de tudo isso. E como que a gente pode fazer com isso tudo, né? Acho que a gente está indo aqui, está fazendo, está pensando. Mas era isso hoje. Impressões sobre tudo isso, tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, vai saber. Comenta aí embaixo, leia os comentários são incríveis, são muito legais. Então leia os comentários, me manda perguntas aí por baixo se quiser, ou pode me mandar pelo direct no Instagram também, que lá só eu leio. E assim a gente vai continuando nossa conversa. Amanhã a gente volta com mais uma questão, mais uma tentativa de elaboração de alguma coisa, e de abertura e de impressões mesmo, né?